Boa noite, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Para quem já estava aqui, acabamos de ver um bate-papo muito gostoso com a Cris. E agora a gente vai bater a nossa prosinha, a nossa conversa de toda terça-feira sobre uma das obras de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. Rogando a Jesus o amparo e a proteção, nós vamos dar sequência no nosso bate-papo de hoje, terminando o assunto que nós começamos a semana passada, que é falar sobre o céu, né? Nós falamos um pouco da imagem que o cristianismo carrega de céu, que foi carregado do grego antigo, do Campos Elíseos, né? Do Champs-Élysées, né? Nós vamos ver também algumas ideias druidas, algumas ideias celtas, que interferiram, de certa forma, no que nós chamamos de céu hoje. E a doutrina espírita, ela vem colocar para nós como é a vida no plano espiritual. Bom, primeiro a gente quer fazer umas considerações da seguinte forma. Existem muitas obras falando sobre colônias espirituais. Eu vou me ater a três autores, tá? 3 espíritos que, por questões de confiança e de idoneidade dos médiuns, eu acho importante. Primeiro, o André Luiz, né, que vai trazer obras descritivas a respeito das colônias do plano espiritual. Foi o primeiro a dar nome a uma colônia, que foi o Nosso Lar, uma obra que ficou 10 anos a FEB esperando para que lançasse. E há, inclusive, nesse livro, citações de televisão, citações de ultrassonografia, citações de veículos que se movem por força magnética, né? Nós vamos nos ater a Caiba Schutter, que cita em um dos seus livros sobre Inquisição, a colônia de Alvorada Nova, que se situa no Brasil. E nós vamos nos ater a Manuel Filomeno de Miranda, que acompanha o Dr. Bezerra de Menezes através da psicografia de Valdo Franco. Eu não sei quem psicografou o livro do Caiba Schutter, se foi o Chico ou não. No momento eu não estou lembrando. Tá certo? Mas como é que eu vou saber, né? Vamos lá. Primeiro, todo mundo que desencarna vai para a mesma colônia? Não, não necessariamente. Todo mundo que desencarna vai para uma colônia no plano espiritual? Não, não necessariamente. Eu vou me separar das pessoas que eu amo? Provavelmente não. Tá? O que vai me garantir uma boa estadia quando eu voltar ao mundo espiritual? A forma com que eu estou vivendo, né? O Cristo, ele deixa muito claro: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas moradas tanto são os planetas habitados por encarnados, colônias que existem no plano espiritual. Tempo virá em que nós não teremos mais o véu do esquecimento sobre nossa memória e vamos poder lembrar das nossas estadias. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele cita que existem muitos postos de socorro na Terra em templos religiosos. Eu quero agradecer ao pessoal que está mandando mensagem para mim, depois eu respondo, tá, gente? Assim que eles inventarem um jeito de braille, aí eu consigo ler, que eu vou lendo e vou falando. É que se eu ponho o óculos, o reflexo não deixa eu enxergar. Aí eu tiro o óculos, eu não enxergo as mensagens. Mas tudo bem. Dr. Manuel Filomeno de Miranda, ele cita que alguns templos religiosos, independente de sua denominação, eles funcionam como postos de socorro. Alguns acampamentos são montados em matas, em praias, em locais mais distantes de campos vibracionais. Então, muitas vezes você desencarna e você encontra guarita, encontra moradia no próprio templo religioso que você frequenta. Por que não?
No Centro Espírita Francisco de Assis, nós já tivemos uma visão espiritual de como que era o centro. Ele ocupa 3 ou 4 quarteirões, é enorme. Uma igreja, sendo vista do plano espiritual, ela tem uma envergadura muito grande, as torres com luzes maravilhosas que iluminam, irradiam e ao mesmo tempo servem para afugentar as trevas. Então, uma coisa que eu me lembro nos livros do Dr. Manuel Filomeno de Miranda é ele afirmar que ninguém é obrigado a aceitar verdades que não passam no crivo da sua razão. Dr. Manuel Filomeno de Miranda, numa colônia, encontra com 2 amigas católicas, que sabem que já desencarnaram, que sabem que estão numa cidade espiritual. Eles a encontram e eles as encontram e começam a conversar. E elas falam para ele que sabem que morreram, que já estão no reino de Deus. E ele pergunta, então, agora vocês aceitam a reencarnação? Que elas falam, que é isso, doutor Manuel? O senhor não para com esta mania. E ele se assusta. O doutor Bezerra fala, você quer o quê? Que a verdade seja empurrada a garganta abaixo? Não. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E é engraçado que existem templos católicos no plano espiritual. Então, o sujeito vai fazer uma oração, ele é devoto de São Francisco de Assis, vai aparecer a imagem de São Francisco de Assis. Ele é devoto de Nossa Senhora de Mitigore, vai aparecer Nossa Senhora de Mitigore. Porque a fé, gente, ela não demanda mudanças. Se você crê e verdadeiramente vive aquilo, por que mudar? Não é verdade? Então nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Essa é a imagem de nosso lar, tá? Eu espero que esteja dando para que vocês possam perceber. Nosso lar é uma colônia espiritual que existe no Brasil, provavelmente em cima da cidade do Rio de Janeiro, que no final da década de 40, quando André Luiz escreve a sua obra, no final da década de 30, perdão, André Luiz ele vai, não está compartilhando. O que está acontecendo? Espera aí. Eu não consegui compartilhar. Volta para cá. Opa, estou fazendo besteira aí, ok, vou tentar aqui agora. Tchá. Cadê? Não consegui. Tá, deixa eu só ver aqui. Eu fiz umas imagens bonitas, sabe? Aí, agora vamos ver se eu consigo compartilhar, tá bom? Vamos ver. Eu ainda estou apanhando um pouquinho, gente, mas aí, agora acho que vai dar certo. Vamos ver. Então, o que acontece? A cidade de nosso lar, ela vai aparecer aí, olha só para vocês verem. Esta é uma visão da cidade de nosso lar, trazida, o descritivo por André Luiz, e depois ele vai mostrar, como vocês viram aí, a cidade de nosso lar, ela foi trazida por André Luiz. Não está dando certo o compartilhamento das imagens, mas tudo bem. Eu vou aprender melhor a mexer nisso, tá? Acho que eu não escolhi. Vamos ver se agora dá certo. Eu queria muito que vocês vissem isso. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim. Pronto. Aí, agora. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu queria muito que desse certo. Ok, compartilhar. Aí. Eu não sei se vocês conseguem ver,
Mas nós colocamos... Aí, essa imagem de nosso lar, ela foi trazida por Ergorina no livro Cidade no Além. Esse livro, Cidade no Além, é um livro que a Ergorina, em desdobramento, ela vai ao plano espiritual, conhece nosso lar e traz depois detalhes da cidade. E essas ilustrações, elas vão dar a imagem ao que o Chico descreveu. São vários detalhamentos que ela coloca, né? Os jardins, os órgãos que cuidam do governo da cidade. Eu achei interessante as câmaras de regeneração, aonde os espíritos são recebidos, né? E depois nós temos o Ministério da Regeneração Divina, que cuida dos processos reencarnatórios, né? Fala do aérobus, que é uma forma de transporte que existe lá, muito parecido com o trem por indução magnética que existe no Japão. E agora a China vai testar um outro que pode chegar até 600 km por hora. Né? É uma cidade, nosso lar, que no início da década de 30, no final da década de 30, já contava com 1 milhão de habitantes. Então é uma cidade que foi construída desde a época do descobrimento do Brasil. André Luiz depois vai falar em outros livros de incursões que ele faz a postos de socorro, a outras cidades no plano espiritual, aonde ele vai mostrar como é que é esta vida. Ele é o repórter do além, né? E isso é bem interessante, porque a vida lá ela continua como aqui, os bairros residenciais, as famílias, né? E é engraçado que a mesma tristeza que nós sentimos aqui quando morre alguém, sentem lá quando nós vamos reencarnar, porque é uma partida, né? Então, assim, quem não leu o livro Nosso Lar, eu recomendo a leitura de toda a coletânea de André Luiz. É um livro fantástico, é uma coletânea fantástica, bem detalhista, né? O próximo item do livro que nós vamos estar sobre o inferno, nós vamos falar sobre os umbrais, sobre o umbral. E é engraçado porque se você já deixou alguém te esperando, quando você voltar, a pessoa vai estar lá te esperando, né? O amor, ele não se separa, não se acaba, não morre, ele adormece nos braços da saudade. E a gente vai poder entender muito, tudo que nós estamos falando aqui de colônias, né, é tudo no campo da suposição, tá? Kardec não fala com clareza o que aconteceu, porque talvez ele achou que não seria um assunto para tratar como deveria. Mas nós temos registros de outras colônias, como já falei. Nós temos uma famosa colônia chamada de Alvorada Nova, que, segundo dizem, se localiza no litoral norte de São Paulo. Tá? Não quer dizer, gente, que para cada cidade tem uma colônia no plano espiritual. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? E você tem... E outra, não é só espírita que você vai achar lá, não é só brasileiro. A colônia está lá para receber todos os espíritos que desencarnam. Tá? Da mesma forma que nós temos colônias destinadas às trevas, cidades construídas por espíritos trevosos. No livro Ação e Reação, André Luiz fala de uma incursão numa colônia destinada à cidade dos Godemônios. No livro Sexo e Obsessão, Dr. Manuel Filomeno de Miranda fala de uma cidade destinada a orgias sexuais, governada pelo Marquês de Sade. Então, nós estamos vendo, mas isso nós vamos tratar na próxima aula, onde nós vamos falar sobre as noções de inferno. Então, como é que eu faço para habitar uma destas cidades? Eu vou para o nosso lar? Não sei dizer. Eu tenho condições morais de ir? Por que não? Nós já não somos assassinos, nós não somos criminosos, nós já desejamos o bem. Agora depende do nosso grau de apego, né?
apego às pessoas. Eu tenho falado muito isso, viu, gente? Eu estou sendo repetitivo, vocês me perdoem. Talvez é porque eu preciso ouvir muito isso, né? Como está o nosso grau de apego? Como é que está a nossa âncora fincada na Terra? E isso vai nos dificultar muito. As nossas criações mentais vão determinar muito o rumo que nós vamos tomar após o desencarne. Se nós vamos estar numa noção de céu ou de inferno, vai depender muito do nosso estado íntimo. E por quanto tempo eu vou permanecer de lá? Depende. Depende dos teus planos, depende das pessoas com que você precisa encontrar, depende da grandiosidade do teu ciclo de amigos, do círculo de amizades. De repente você chegou lá, ficou 10 anos e viu que dá para voltar. Por que não? Mas você chegou lá, passaram 150 anos e você não quer voltar. Vai chegar num ponto que você vai ter que voltar. Eu brinco muito que eu falei que albino em país tropical eu não reencarno mais. Se eu tiver de voltar albino, que seja na Áustria, que seja na Suíça, que seja no hemisfério norte, mais para cima. Se for para voltar no Brasil, eu tenho que voltar negro, porque aí eu quero ficar na praia o dia inteirinho. Né? Mas quanto tempo eu vou ficar de lá? Não sei. Porque, de repente, eu preciso de um determinado socorro, que eu vou ter um hospital para me atender. André Luiz fala isso no livro do Céu e a Terra, de um instituto chamado de Irmã Clara, que recebe suicidas em regeneração. E ele cuida de um menino que, às vezes, a garganta dói, a Irmã Clara vai, aplica um passe, tem um buraco, porque ele se matou com soda cáustica, e reencarnou e desencarnou criança, e carrega a imagem de criança, a figura de criança, ele carrega consigo. Outros estão lá com o peito sangrando, são suicidas que atiraram no peito. E, de repente, a ferida começou a cicatrizar numa colônia espiritual, ele não entendeu por quê, entendeu que os órgãos dele foram doados e que uma das famílias começou a orar por ele uma vez por ano. E com aquelas vibrações positivas foram tecendo o curativo que fez o peito dele parar de sangrar. O importante é que a gente esteja disposto a servir. Aonde eu vou servir? Como eu vou servir? Eu estou disposto a servir? Porque se o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, às vezes a colônia espiritual ela é só um posto de socorro, onde você vai só recarregar suas energias, porque o seu trabalho é nas zonas umbralinas, por que não? Estão precisando de padioleiro para carregar maca, faxineiro. Nós vamos estar lá para isso, disposto ao trabalho. O paraíso é mais para quem serve do que para quem é servido. E eu me daria muito por satisfeito se depois de desencarnado eu conseguisse lugarzinho, algum centro espírita, algum templo religioso por aqui para eu poder ser útil de alguma forma. Mas se a gente tiver a oportunidade de estar em uma cidade espiritual, por que não? Então nós vamos entender que, primeiro, existem vídeos no YouTube falando de colônias espirituais, que tem colônia disso, que tem colônia daquilo, colônia para quem desencarna assim. É verdade? Não sei. Não há embasamento doutrinário para que isso seja conformado. Não conheço a idoneidade dos médiuns nem a natureza das comunicações. Tem muito espírito ou não espírita falando de espiritismo. Certo? Então, eu não sei dizer se é verdade ou não. Não sei. Nós teríamos que estudar isso a fundo. Como eu disse, o que nós estamos trazendo é a existência do nosso lar e de Alvorada Nova e de postos de socorro que são citados nas obras de André Luiz, Caba Chuta e
Manuel Filomeno de Miranda. Então, a nossa vida no plano espiritual, ela vai ser boa, ela vai ser produtiva, ela vai ser extremamente útil, se o nosso coração estiver leve, se nós nos prepararmos para visitar. Se você não estiver preparado para conhecer a sua moradia, para visitar lá, como é que você vai? É como você mudar de país sem conhecer clima, sem conhecer costumes, sem conhecer nada. Você vai ficar completamente desambientado. Chega, por exemplo, vai mudar para a Dinamarca no inverno e não leva roupa de inverno. Vai mudar para um país muçulmano e vai beber uma bebida alcoólica num país radical. Então nós temos que nos inteirar. Vamos nos inteirar da vida espiritual, vamos começar a enxergar o outro. Eu comecei a ver um vídeo hoje de um cara falando sobre colônia espiritual. Estava indo muito bem. Até que o cara começa a falar que quem come carne não vai para as colônias espirituais. Ô, gente, se isso for verdade, eu tô lascado. Coitado do Chico. Ah, eu vou sentir falta de alimento? Vai. Vai porque isso é físico. O seu espírito, você não come, o seu corpo é que come. Da mesma forma que eu vou sentir falta do cigarro, se eu sou fumante, da bebida, se eu gosto, do sexo, vou sentir vontade de ir ao banheiro, até que o meu psiquismo acostume com a ideia de que eu não tenho mais um corpo. Tanto que no nosso lar serve-se um caldo reconfortante, uma sopa fluídica, que os espíritos não se cansam. Leia os livros do Dr. Bezerra de Menezes, você vai ver que eles trabalham o tempo todo. Tem uma parte do livro Transição Planetária que é interessantíssimo, que é o socorro logo após a tsunami da Tailândia. Leia lá para você ver que coisa mais interessante. A gente acha que as coisas não acontecem, que não existe. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele cita postos de socorro na Terra responsáveis por receber, selecionar e atender preces. Naves, né, aeronaves que são utilizadas para socorro e transporte de pacientes. André Luiz já falava numa parecida com um helicóptero 25 anos antes dessa noção ser trazida para cá. Então vamos nos conhecer, vamos nos preparar para que quando desencarnarmos, não passarmos aperto. Sejamos felizes onde quer que a vida nos coloque. Mereçamos o melhor porque somos filhos de Deus. Utilizemos o nosso tempo de forma apropriada. Quer dizer, você quer saber como é que você vai estar após a sua morte? Basta você olhar como é que você está agora. Quais as emoções que você carrega na alma? Quais os seus sentimentos? Aí você vai entender o que vai te acontecer. Quer habitar uma colônia? Vamos embora! Faça por merecer. Garanto que nós vamos nos ver em condições melhores do que imaginamos. Semana que vem a gente vai começar o próximo capítulo, que será sobre o inferno, o limbo, né? A visão que nós temos da parte, digamos assim, a parte ruim da coisa, né? Tem um seriado interessante que chama Lucifer, Netflix. Convém dar uma olhadinha, viu, gente? Bem interessante isso. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana bem produtiva. Nos veremos na próxima terça-feira. E mais uma vez eu vou agradecer aos amigos e vou responder os questionamentos, os cumprimentos daqui a pouquinho, tá bom? Beijo no coração de todo mundo.